A live de hoje nós vamos falar o que está travando os seus projetos. Como que nós vamos colocar os nossos projetos no mundo? O que nos impede, né, de lançar, de concretizar, de realizar esses projetos, né? Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, o que está impedindo você de lançar os seus projetos, né? É muito importante. Ai, que bom, o som tá legal. Valeu. É muito importante que a gente primeiro faça um autoolhar, olhe internamente para a gente descobrir o que são esses projetos. Esses projetos realmente que a gente quer lançar, os desejos, os planos, tudo que está ali anotado, que está no caderno, que está no papel, se isso realmente tem a ver com os meus desejos, se isso realmente é aquilo que me vibra, é aquilo que me encanta, né? Porque às vezes a gente está seguindo sonhos e desejos que não são nossos, e aí realmente eles não se realizam, eles não se concretizam, não se materializam, e aí acaba ficando só no mundo das ideias, né? Então, a primeira coisa para responder essa pergunta, boa noite, Kelly, seja bem-vinda. A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para dentro e saber se esses projetos, esses desejos realmente são meus, se eles vêm da profundidade dentro de mim, tá? E aí, feito isso, a gente tem que começar a buscar agora os caminhos para que a gente materialize esses projetos. Porque o que eu percebo, isso já aconteceu comigo, né, até pouco tempo, no processo de autoinvestigação, eu descobri que os meus projetos, eles estavam todos parados, porque ficam todos no campo do desejo, né? Os nossos processos ficam muito no campo das ideias, e a gente precisa trazer para a realização, a gente precisa trazer vitalidade, porque vontade não é vitalidade. A gente tem vontade de fazer tantas coisas, a gente tem vontade de viajar ao mundo, de conhecer vários lugares, mas isso não traz vitalidade, só a vontade não. É claro que a vontade, ela é uma base, ela é aquilo que me direciona, mas se eu não colocar vitalidade nesses desejos, nessa vontade, aquilo vai passar como só mais uma vontade, como uma vontade que a gente traz desde criança, que a gente traz desde a nossa adolescência. Então é importante a gente trazer essa vitalidade para esses projetos que estão parados, que estão no papel ainda, tá? Então, para trazer essa vitalidade, é importante que eu traga isso para o corpo. Para eu sair, tirar essa ideia, esses planos só do mental. Porque a gente fica muito aqui no mental. Eu gostaria de fazer isso, eu quero colocar esse projeto no mundo, eu quero poder contribuir dessa forma. E aí fica só na mente. E então eu preciso trazer isso para o corpo. Como que eu trago isso para o corpo? Trazendo uma consciência, trazendo essa vitalidade para o corpo, tá? E existem vários caminhos que facilitam esses processos. Hoje, por exemplo, eu trabalho com yoga e com danças no processo de somatização, que foi um dos temas que eu falei que ia trazer hoje para vocês. Eu falei lá no Stories que eu ia trazer a dança como um processo somático, tá? Para que a gente tire isso. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pessoal. Achei que ficou alto. Para que a gente tire isso desse campo da ideia, do campo da imaginação. Não é errado a gente imaginar, não é errado, porque tudo que se materializa vem primeiro desse campo das ideias, né? Então é importante que a gente tenha esse momento de sonhar, mas se os sonhos não se realizam, eles vão passando e vão sendo só sonhos que vão sendo ficado para trás, tá? Então a gente precisa trazer isso e descobrir o que é que está travando, o que é que nos está travando. E isso tem muito a ver com a nossa sexualidade. É incrível como que isso tem uma correlação e o quanto que isso parece não fazer sentido, porque a nossa sexualidade, ela é vista como algo proibido, ela é vista como algo sujo, né? Então, desde a infância a gente vem sendo podado de diversas formas, a gente escuta várias coisas e vai crescendo e vai vendo isso como algo sujo, mas a nossa sexualidade não como ato sexual, mas como a energia criativa que nós temos dentro do corpo, a gente nega
a nossa sexualidade, logo a gente nega a nossa energia criadora, porque tudo está vindo de um mesmo lugar. É o que eu sempre falo assim, se você se fecha para não experimentar o amor, você se fecha também para não ser amado, porque tudo vai sair e entrar pelo mesmo lugar, essa mesma portinha. Então, se você colocar uma tampa aqui no seu coração para não amar, você também não vai ser amado. Você está colocando uma porta que está bloqueando a entrada e a saída. Então, é a mesma coisa na nossa sexualidade, que fala muito do nosso chakra sacral, né? O chakra Swadhisthana, que é esse chakra que fica aqui embaixo do umbigo. Se eu tampo esse lugar onde tem a minha saída sexual, eu também não recebo a entrada da criatividade, porque essa entrada, ela tem a ver, buenas noches, essa entrada dessa criatividade, ela tem a ver com o cosmos, com a criação, com tudo, com o universo. Então eu bloqueio, então isso tem muito a ver com a nossa sexualidade, mas isso é um assunto para outra live, porque esse assunto ele é muito longo, ele é um assunto muito complexo. Nas outras lives que eu estava trazendo aqui, que eu trouxe a dança e tudo, o movimento, era justamente para falar disso, de trazer isso para o corpo, trazer um movimento, trazer a soltura, para que a gente entenda que projetos parados significa que a nossa sexualidade, ela tem uma estagnação, ela tem um medo, ela tem um bloqueio, tá? E por mais que a pessoa veja de uma forma bem por alto e falar, eu sou sexualmente ativo, isso não significa nada. Até porque, como eu falei, não estou falando da sexualidade como relação sexual. Eu falo da energia criativa, porque muitas das vezes a gente está vivendo em uma atmosfera sexual que está mais relacionada com o ego e tem muito mais a ver com os seus medos, seus traumas e as projeções que você faz em outras pessoas. Tá? Então, como eu falei, esse é um assunto mais profundo de se abordar e a gente vai voltar aqui, porque eu sou assim, tá, gente? Eu vou abrindo aqui várias camadas e eu vou viajando aí nas ideias, tá? Então, eu tenho que ficar sempre, toda vez que eu presto atenção, que eu percebo que eu tô viajando, eu vou me trazendo de volta pra cá, porque minha cabeça tem muito vento, e se deixar eu vou igual um balão. Tá? Então vamos voltar para cá falando que eu estava dizendo que vontade, ela não é vitalidade. Não basta você ter vontade sobre algo, não basta você ter vontade de realizar um projeto. Você precisa trazer vitalidade para esses seus desejos. Tá, Maia, e como é que eu vou trazer essa vitalidade? Trazendo para o corpo, tá? O yoga, por exemplo, é uma dessas ferramentas que pode ajudar a trazer tudo isso para o corpo, porque o yoga, ele vai trazer o prana, que é essa energia maravilhosa que a gente respira ela de uma forma gratuita e inconsciente. Já pensou se a gente tivesse que ter consciência para respirar? Muitas pessoas teriam morrido, né? Porque algumas pessoas que já perderam o desejo de viver, por estar passando por estados de depressão e tudo, iam falar assim, eu não vou respirar mais porque eu já cansei dessa vida. Então, graças a Deus, né, que a gente respira de forma inconsciente e isso tem a ver muito com o nosso sistema nervoso parasimpático que vai reagindo de forma totalmente involuntária. Então, estamos aqui respirando, então estamos absorvendo esse prana. Mas o que acontece é que existem maneiras de absorver esse prana de forma mais categórica, de forma mais benéfica para esse corpo, respirando em cada um desses chakras, tá? E aí a gente vai trazendo equilíbrio, porque o yoga, gente, ele não tem a ver só com as posturas. Eu até quando eu comecei no yoga, eu vi algumas pessoas com preconceito, acham que o yoga é uma coisinha para mulheres, é para menina, é para mulher magra, é para mulher... Não, gente, o yoga, ele não é uma coisa só postural, ele não tem a ver só com as posturas. As posturas é um dos benefícios que você vai colher do yoga, tá? Mas o yoga, ele é para você transcender o estado de mente. O que seria transcender o estado de mente? É essa mente atual que você está, hoje, a mente que você está localizado, você vai subir um nível dessa mente. E aí, à medida que você vai avançando no yoga, você vai subindo esse nível de mente, que é a consciência. A gente vai elevando a nossa consciência, que é abrindo portais de dimensões dentro da nossa cabeça, para que a gente possa enxergar a realidade em outros aspectos. Para que a gente não enxergue a realidade só como isso aqui que eu estou vendo manifestado. Porque para o yoga, isso que eu vejo manifestado é uma limitação.
Porque isso aqui é só uma matéria, só o plano físico, onde tudo está se materializando, tá? Mas existem outras coisas acontecendo em outros planos. Então o yoga, ele vem para que a gente transcenda o nosso estado de mente. E como que a gente faz isso? Trazendo prana para esse corpo, trazendo energia vital para esse corpo, tá? Então quando eu trago energia vital para este corpo, eu trago vitalidade. Eu trago desejo de ação, de pegar aqueles meus projetos, levantar e falar, cara, hoje eu vou fazer alguma coisa pelos meus sonhos. Hoje, vou colocar casos extremos assim, tá, gente? Porque eu já vi de determinados comentários assim de amigas e tudo. Hoje eu vou sair fazendo um porta a porta divulgando meu trabalho. Hoje eu vou bater em todas aquelas clínicas que tem ali no centro e vou procurar um lugar para atender como terapeuta. Ou seja lá o que é que você tenha de sonho aí, de realização. Mas essa vitalidade dentro do corpo, ela traz isso, ela traz esse senso de ação, de você levantar e ir buscar o seu sonho da forma que for preciso, porque você tem um desejo que está te movendo, que é de buscar o que você acredita. Você não quer mais estar só no estado de mente, pensando, nossa, seria legal, né, se eu, sei lá, fizesse uma viagem num transatlântico, num navio. Nossa, seria tão legal, né, se eu viajasse para Paris e conhecesse a Torre Eiffel. Sei lá, tô botando assim as coisas mais, sei lá, que eu vejo as pessoas falando de vontade de viajar e conhecer tal lugar. Então, mas os sonhos, eles são totalmente aleatórios. Às vezes a gente tem sonhos de coisas bem mais simples, sabe? E não tem a vitalidade para ir lá e buscá-los. Eu tenho amigas que estão tudo ali. Já ouviu falar no termo a faca e o queijo na mão? Eu tenho amigas que tá lá com a faca, o queijo, a manteiga, tudo assim na mão, tudo. Mas elas não têm força. Elas não têm uma chave, uma energia ali que move ela, né? E isso se dá por vários motivos. Por que a gente vai perdendo essa vitalidade? Por tantas coisas, né? Por estímulos que a gente sofre no nosso dia a dia. A gente sofre muitos estímulos através das mídias, através das músicas, através das coisas que a gente ouve. E isso vai incapacitando a nossa mente, porque vai sendo colocado ideias de limitações. Mas também tem traumas que esse corpo armazena, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Esse corpo, ele pode estar armazenando traumas que limitam o avanço de determinadas coisas, porque uma vez que a gente acessa esses traumas, a gente pode sofrer os gatilhos que a gente fala, engatilhar uma memória, engatilhar uma lembrança, e isso causar um bloqueio, uma trava emocional, tá? Então, pessoas que têm síndrome do pânico, crise de ansiedade, elas sabem exatamente o que eu tô falando. Às vezes você tá cheio de vitalidade, cheio de coragem no mundo, né, e tudo, mas você tem um acesso, você se depara com alguma coisa que o seu corpo relembra e você trava inteiro. E aí de repente você quer ficar na cama, e aí de repente você não quer sair de casa, e de repente você vai tomar um banho e fica horas no chuveiro pensando na vida, e o corpo vai paralisando, o corpo vai ficando sem ação, tá? Sem essa vitalidade. Então tem vários motivos porque um corpo se torna bloqueado para trazer essa ação. E uma das formas da gente resolver isso é trazendo essa energia de volta pro corpo. Trazendo essa vitalidade, porque um corpo saudável, ele tem vitalidade. Vocês veem o corpo de uma criança saudável, né? Não fala uma criança que possui suas limitações, que tem algum tipo de doença, que está em tratamento. Uma criança que a gente vê, a maioria das crianças, elas são muito enérgicas, elas são muito alegres, elas estão sempre fazendo o que elas querem, elas estão fazendo o que elas acreditam, e parece que nada pausa isso, não existe medo nessa dinâmica. A criança vai lá e sobe num balanço, sobe não sei aonde e tudo, e nada paralisa ela.
porque ela tem vitalidade. Ela ainda não passou por um sistema de trauma, né? E algumas que passaram, ainda isso não enraizou no corpo, né? Infelizmente tem crianças que passam por trauma e viram uma criança mais fechada, mais retida. Mas falando de uma criança naturalmente saudável, ela não vai ter essas limitações. Então ela tá sempre ali ativa, sempre a vitalidade em cima. E é isso que a gente precisa reconhecer, que o nosso corpo ele pode ter essa energia vital. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo algum sentido? Vocês já sentiram no corpo essa trava? Algo que te impede de fazer algo? Desde uma coisa simples. Gente, eu coloquei assim esses desejos assim das pessoas viajarem e tudo, mas às vezes são coisas simples. Como, sei lá, eu quero correr num parque, eu queria correr todo dia pela manhã, eu queria fazer yoga, né? Então, às vezes a gente sofre essas paralisações, tá? E para isso, para mudar, criar, realizar, é necessário a gente ter essa vitalidade, ter ação e sair do campo das ideias. Como que eu faço isso? Pratico yoga, faz respirações, esteja em presença, em contato com você mesmo. E o mais importante de tudo, anota aí, o mais importante de tudo, isso eu não vou nem pedir para vocês anotarem nada dessa live. Se vocês puderem anotar uma coisa dessa live, seria isso. Não se traia. Não traia quem você é. Não traia as coisas que você acredita. Porque olha só, imagina o quanto que... Como que é essa dinâmica? Quando uma pessoa te trai, você perde a confiança nessa pessoa. E, consequentemente, você perde a confiança em outras pessoas. Mesmo que as outras pessoas não tenham nada a ver. Você vai perdendo a confiança nas pessoas. Você vai perdendo a confiança na vida. Você vai perdendo, né? Confiança nas pessoas, na vida, nas coisas, nas situações. E chega um momento que você não acredita em mais nada. Você não acredita em mais ninguém. Você se fecha para a vida porque você acha que sempre alguém vai te enganar, sempre alguém vai te iludir. O seu corpo, ele pensa a mesma coisa sobre você. Se você vive se traindo, se você vive negando as suas ações, as suas vontades, a sua intuição, os seus desejos, o seu corpo ele passa a não confiar em você. Ele se trava, ele se fecha para as escolhas que você faz. Então, às vezes, você tá até fazendo uma escolha que mentalmente é muito boa, que você fala assim, nossa, eu vou comprar uma bicicleta. Eu fiz isso no ano passado, tá, gente? Eu tava louca pra pedalar, porque eu já tinha feito academia. E eu gosto muito de exercitar o corpo, mas eu não gosto do ambiente academia, tá? Eu, de certa forma, eu acho que tem muita vibração da qual eu não consigo... Eu não consigo ainda desvincular de mim. E aí acaba que eu sofro muita interferência. Enfim. E eu falei, vou comprar uma bicicleta, eu quero passar a pedalar. Mas assim, foi muito tranquilo o meu processo, porque eu criei toda uma dinâmica. Fez sentido e através do nosso corpo que manifestamos a nossa essência. Muito, 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 muito. E aí, eu separei uma playlist que eu gostava, eu acordava de manhã cedo e deixava minha filha na escola, e aí eu voltava, e aí no meu tempo, com mais descanso, com mais paz, porque assim, eu levantava igual a louca pra ela ir pra escola, já ia fazendo o café da manhã dela e deixava ela na escola. Aí quando eu voltava da escola, que ainda era bem cedinho, 7:30 da manhã, eu parava, respirava e falava, como é bom estar comigo mesma, só comigo. Como é bom poder me dar atenção sem ter que olhar pra mais ninguém. E aí eu botava uma musiquinha ou um mantra pra ir abrir naquela manhã. Aí fazia um café da manhã, botava um fone de ouvido e ia pedalar na ciclovia que tinha lá cheia de árvores. Gente, foi um momento de iluminação pra minha alma. Porque eu via o quanto eu estava... em contato com o meu corpo, o quanto eu estava sendo verdadeira com o meu corpo, o quanto eu estava honrando o meu corpo, o quanto a existência.
Porque ao mesmo tempo que o meu corpo estava ali recebendo toda aquela dinâmica do movimento, que isso é muito saudável, isso é maravilhoso, o meu corpo estava em êxtase de estar se realizando através de algo que eu prometi para ele. Falei, eu vou comprar uma bicicleta e eu vou pedalar todo dia de manhã cedo. E foi isso que eu fiz. Eu não me traí. E o meu corpo amou isso. O meu corpo amou. Tanto que nos primeiros dias, as minhas pernas ficaram doloridas. E era aquela dor, olha que louco, era uma dor de satisfação. Eu olhava e falava assim, caraca, minhas pernas estão doloridas porque eu pedalei pra caramba e tal. E isso foi muito bom. Então a gente se trai quando a gente fala que vai passar a levantar mais cedo e não levanta, quando a gente fala que vai parar de comer carne e não para, quando a gente fala que não vai mais entrar em conversas paralelas, onde a gente está falando mal de outras pessoas e não faz isso. E aí o nosso corpo vai encontrando essas incongruências. Ele vai percebendo que tem algo errado. Falei, calma aí. Tem uma coisa que se sente mal. Tem uma mente que pensa sobre isso, fala, bom, não quero mais isso. Mas o meu corpo, ele continua fazendo isso. Eu continuo sendo levada a fazer tudo isso. Por quê? Então a gente tá fazendo essas incongruências todas com o corpo. Né? O corpo, ele vai perdendo a confiança em nós. Nós quem? Nós quanto alma manifesta nesse corpo, tá? E aí o meu corpo vai me sabotando, vai enrugando, vai fechando, vai limitando. E aí você tá lá fazendo um yoga, você fala, ai, tá doendo aqui, nossa, senti uma dor aqui. Ai, aí vai fazer a respiração, faz mal feito, porque tá muito ruim, tá me dando um cansaço. Ah, minha mão tá formigando, e vai falando todos os empecilhos e as coisas, todos os incômodos, e você vai trazendo tudo isso à tona. Entendeu? Porque tá sabotando. O corpo não confia, tá? Então, praticar o yoga, reservar um tempo pra você, sabe? Eu sempre falo muito isso. É muito gostoso você tomar um banho demorado, tipo de vez em quando, né? Não todos os dias. Mas uma vez na semana, você separar aquele dia que você vai tomar um banho demorado, que você vai ligar um incenso, que você vai acender uma vela, que você vai botar uma música e que você fala, olha, eu quero tomar um banho, ninguém me chama, eu vou demorar mesmo, não pensem que eu morri dentro do banheiro e eu quero estar na minha vibe. E aí você toma aquele banho despreocupado se tá chegando mensagem, despreocupado se alguém vai te ligar ou se alguém vai te chamar. Você simplesmente está com você, com seu corpo, sentindo. Passa um sabonete com calma. Perceba seu corpo, acolha seu corpo, a sua alma, ela habita nele. E aí você tá ali se contemplando, ouvindo aquela música, sentindo a música como seu sangue. Cara, essa é a forma mais linda de se amar, sabe? Deus te abençoe também, gratidão. Essa é a forma mais linda de mostrar pro seu corpo que você o respeita, que você valoriza o que o seu corpo é pra você. E aí você sai daquele banheiro, é maravilhoso, né, Jackson? E aí você sai daquele banheiro e antes de você vestir sua roupa, você senta ali na beirada da cama, toma um segundo assim e perceba a sua existência. Eu existo. Eu estou aqui nessa terra. E passa um creme no seu corpo. Continua se contemplando. A gente precisa ter esses momentos. A gente precisa urgente ter esses momentos. Porque isso é acolher a nós mesmos. Isso é nos respeitar, nos amar, nos colocar em primeiro lugar. E automaticamente eu vou validando quem eu sou como um ser inteiro. Acolhendo minhas emoções, acolhendo a minha mente, que está trabalhando a meu serviço, armazenando ideias, me trazendo lembranças e senso de organização todos os dias. E também acolho o meu corpo, que é esse templo que eu habito. Lá no Stories eu falei que a gente ia trazer esse processo de somatização. E é isso, integrar o corpo, a mente e a alma. Não estou falando de religião. Estou falando de estrutura quanto ser.
A nossa estrutura do ser, ela é um pilar de 3. É um triângulo. E a gente tem isso. Essa tríade, ela existe em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Passado, presente, futuro. Né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A consciência, a inconsciência e a subconsciência, o subconsciente. Então, a tríade sempre vai existir. Corpo, mente e alma. Como eu disse, não se traia. O Jackson tá falando isso, é o propósito. E a gente vai trabalhando e caminhando para isso. Hoje eu li uma frase bem legal. Nossa, acabei que eu vou lembrar. Que fala que constância não é fazer tudo sem parar. É retornar sempre que você fizer uma pausa. Acho que é algo assim. Então, não significa que a gente tem sempre que estar fazendo isso. Porque até a coisa mais gostosa se torna cansativo. E a gente vive num mundo de dualidade. Porque a Terra ela é dual. Ela tem a matéria e ela tem um espírito que está aqui habitando essa Terra. Então, a gente está sempre vagando em dois aspectos. Nessa dualidade. É igual um pêndulo, né? Então, eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. E toda vez que eu chego no meio, é o ápice de tudo, que é o caminho desse meio, tá? Que é onde eu estou agindo, que é onde eu estou de acordo com minhas coerências, de acordo com a minha verdade, é onde eu estou tomando meu banho, contemplando meu corpo. Mas aí vai ter dias que eu tenho que tomar um banho correndo, porque eu tô atrasado no trabalho. E aí já tem dias que eu passo demais do tempo no banho e não tava nem contemplando o meu corpo, tava só enrolando, pensando 1000 coisas na cabeça, né? Mas o caminho do meio é encontrar sempre esse equilíbrio aqui. E encontrar esse equilíbrio não significa que eu vou estar sempre nele, porque é muito difícil a gente quando ser humano. Mas é o hábito de estar sempre voltando a isso. Estar em paz com a gente mesmo e com as pessoas é tudo de maravilhoso. E desde pequenos a gente ouve uma coisa assim, que a consciência é o nosso guia. Eu lembro assim da gente ouvir isso bem pequenininho, enquanto nem se falava nessa espiritualidade da nova era, essa coisa que tá vindo tão forte sobre consciência, expansão de consciência, não sei o que, mas a gente já falava, sua consciência é seu guia e tal. E é isso, porque a nossa consciência, que é o ser que habita por trás disso tudo, quando a gente está em paz com a nossa consciência e com as pessoas, que a gente sabe que a gente está entregando o nosso melhor, isso realmente nos traz para um estado de nirvana, né? Que é um estado de paz, assim, absoluta. Então, não significa que a gente vai estar sempre em alta com nós mesmos, que vamos estar sempre nos amando, nos criando tempo pra gente. Não, às vezes realmente a gente não consegue fazer isso com tanta perfeição. Eu, por exemplo, eu sou mãe e eu fico muito dedicada à tarefa de ser mãe. E aí acaba que eu vou ficando um pouco para depois em alguns aspectos, entende? É isso, mas eu vou criando esses momentos para eu retornar para mim, para eu retornar para dentro de mim. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não se traiam. Volta para onde vocês estão, que é dentro. Tá? Se desafie e aumente a sua vitalidade. O que quer dizer isso? Para aumentar minha vitalidade, como eu disse, a gente tem que trazer essas dinâmicas que vão aumentar essa energia dentro do meu corpo, seja o yoga, seja esses momentos que eu volto para mim, seja uma prática corporal, botar uma música, dançar dentro de casa, comer alimentos saudáveis, fazer uma atividade física. Tudo isso vai aumentar a minha vitalidade. Quando a minha vitalidade aumenta, eu tenho mais força e dinâmica para realizar meus projetos. Mas aí eu quero desafiar vocês aqui. Se desafie. Se desafie para você aumentar a sua vitalidade. A gente está num momento de um crescimento muito grande da espiritualidade. E aí com isso, tem alguns extremistas. E tem também a espiritualidade tóxica. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. Deixa eu abaixar mais. Tem umas músicas que é mais alta, né? Tem uma espiritualidade tóxica, né?
que acaba, ai, tá tudo bem, tá tudo em paz, ai, o mundo tá caindo e tudo tá desabando. E também, ai, respeita seu corpo, respeita seu limite, não vai acima do que você consegue. Não, se desafie. Se desafie. Sem vitalidade, você não vai conseguir passar pelos seus desafios. E sem desafios, você não tem vitalidade. Porque a gente tira força desses lugares de desafio. Já viu que toda vez que a gente tá, ai, muito lindo, mamãozinho com açúcar, muito de boinha, tá? Tipo, muito Nutelinha. A gente não se esforça pra mais, a gente só fica ali naquela água morna. Quando a gente passa por uma questão de desafio, é um momento da gente buscar a força que tem de dentro. Eu não tô romantizando o sofrimento, tá, gente? Não tô dizendo que a vida ela tem que ter sofrimento pra que a gente... Não. Mas esses momentos de desafios, eles nos colocam um patamar acima. Eles nos colocam um degrau acima, porque a gente está enfrentando situações que poucas pessoas enfrentam. Então, se eu vou para a guerra, eu volto como um guerreiro. Então, eu tenho um patamar acima, tá? Então, não estou dizendo sobre você... Não estou dizendo sobre você ir lá e ir para a guerra, mas se for necessário ir para a guerra, a gente vai como guerreiro. O Jackson está aqui perguntando, quero ouvir de você, como destravar o medo de falar em público, da aula de meditação. Esses dias vou dar uma palestra e vi a trava, logo eu acessei o trauma de infância, como destrava isso. Jackson, então, eu já tive muito isso, tá? Eu sempre fui uma criança muito tímida, eu cresci muito tímida, e aí lá na minha adolescência eu fui buscar recursos, eu tive que fazer cursos de comunicação, fiz cursos de telemarketing, de comunicação direta, todas essas coisas. E ainda assim eu tinha muitas travas. E aí eu comecei a dar aula no Instituto de Estética, e eu fui começando a ter turmas pequenas. E aí eu tinha aqueles medos, aí tinha vezes que não tinha. Quando eu comecei a dar palestras muito grandes, eu comecei a acessar muitos medos e traumas da infância também, porque isso vinha da minha infância. Por quê, gente? A gente é silenciado, né? A gente é silenciado. E eu falo para algumas pessoas, quando a gente é criança, que nos ensinam a silenciar e que a gente silencia, a gente passa uma vida inteira silenciando. Entendeu? Em tudo a gente vai se silenciando, em tudo a gente vai travando, em tudo a gente vai tendo medo. Então, Jackson, o que eu te diria, para você perder esse medo de falar em público, a primeira coisa, que foi isso que eu falei para vocês anotarem assim bem grande, não se traia. Não traia quem você é. Você trabalha com meditação, você trabalha com isso, tá no seu servir dessa palestra, falar com pessoas. Você tem que ir lá e fazer isso. Não traia essa força que está dentro de você, esse chamado que você tem, esse convite no qual você foi convidado, isso é um caminho que a sua alma está sendo guiada. Então não traia isso que você é, tá? Essa é a minha primeira dica. Mas vamos para uma coisa mais prática. Na prática, no corpo. Limpa essa mente, limpa a mente dos pensamentos sabotadores. Você disse que essa semana você vai dar uma palestra. Esses dias vou dar uma palestra. Ok, tá próximo. Medita bastante. Faça respirações, crias, tá? Faça aquelas crias. Jogando pra fora. Jogando pra fora para limpar essas toxinas que estão dentro do corpo. As toxinas que eu falo são de travas, de medos, de privações, de maus tratos, de abuso, de tudo que a gente sofre. Então vai fazendo sempre essas práticas antes desses dias. E quando chegar no dia, prepara a mente para que ela fique... O Kapalabhati, ele é chamado de crânio reluzente. Porque a ideia é deixar a cabeça bem limpa, esvoaçante, longe de tudo que nos aprisiona. Então pratica isso até chegar no dia. Quando chegar no dia, faça essa limpeza, pesquisa aí na internet, cria Kapalabhati, tá? Que é uma limpeza. Aliás, você mexe com meditação, acho que você sabe, né? E aí você vai fazer toda essa limpeza,
para quando chegar no momento a sua mente estar o mais limpa possível. Mas se for para trazer para os campos das emoções mesmo, aqui que está profundo dentro da gente, é não se trair. É confiar no seu potencial, que se você foi chamado para isso, é porque você é a pessoa certa para fazer isso. Tá? A gente não faz nada daquilo que a gente não é capaz de fazer. Se você foi chamado, honra esse convite, isso é uma porta, isso é um início, isso é um caminho, isso é uma jornada. Honra esse servir e não se traia. Dá o seu melhor. Mostra que você é foda, mostra que você é uma pessoa incrível, que você é a melhor pessoa que deveria estar ali, falando sobre meditação. Tá? Então limpa essa mente desse sistema todo que está dentro de você e não se traia. Acredita no seu potencial. E aí, eu ainda vou falar de mais um tópico que vai servir para você em relação a isso, tá? É difícil dar um gelo nas costas e às vezes até um apagão. Verdade, gente, uma vez aconteceu comigo, eu tava indo dar uma palestra de mídia digital, há uns 3 anos, uns 4 anos atrás, por aí. E, gente, eu tive uma crise de ansiedade atrás do palco, na hora que o pessoal tava colocando o microfone na minha roupa. Eu comecei a ficar muito ansiosa. E aí eu comecei a passar mal. Tipo assim, tem um acesso de ansiedade mesmo, sabe? Comecei a respirar muito, assim, e eu fiquei querendo chorar. E eu fiquei sozinha. Aí meus amigos todos correram pra frente do palco e tudo, pra eles me ver de frente. Eu tinha um amigo que era fotógrafo, que ia filmar, que ia tirar foto e tudo. Então todo mundo me deixou sozinha. E aí pronto, eu fiquei num desespero. Eu acessei, assim, uma coisa muito louca. E aí eu não conhecia nada de meditação, de respiração, de espiritualidade, de nada. Eu tava ancorada mesmo só na minha mente, que acho que só no meu ego, sabe? E aí eu comecei a fazer uma respiração que eu enchia-se o peito, segurava e soltava. Aí eu puxava, enchia o peito assim, ia soltando. E eu soltando. Eu não sei como eu fui guiada a fazer isso, mas eu fui me acalmando. E aí quando eles me chamaram, que eles falaram meu nome... Gente, é muito horrível isso. E aí quando eles me chamaram, que eu fui me tremendo. Aí eu fui assim, toda sem graça, falando com as pessoas, e as pessoas, né, batendo palma. Gente, eu não sabia o meu medo de cair no chão, o meu medo de... Vinha vindo um monte de travas, um monte de pensamentos, um monte de coisa assim, sabe? Que eu ia cair, que eu ia não sei o quê, que as pessoas... Sei lá, vinha tanta barulheira na minha cabeça que na verdade eu não sei nem o que eu tava pensando, só sei que eu tava com muito medo. E quando eu fiquei na frente do palco, eu olhei pra todo mundo e eu tava com o celular na mão, porque era uma aula de mídia digital, então eu acompanhava pelo celular ao mesmo tempo que tinha um telão. Gente, eu segurava o celular e eu vi que minha mão tava assim, ó. E aí eu fiquei com vergonha da minha reação. E aí foi onde isso me deu tipo uma iluminação na hora. Eu tipo olhei, e, gente, e eu juro pra vocês, foi igual uma cena de filme. Eu parei por alguns segundos. Parece que meu corpo saiu de mim e fez assim, ó. E todo mundo parou. E eu observei por alguns segundos. Eu olhava pra minha mão tremendo. Eu olhava pra todo mundo cheio de expectativa de eu falar. Eu vi que meu corpo tava totalmente incapacitado. Aí eu pensei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Calma, eu vou imaginar que eu conheço todas essas pessoas. Eu pensei, eu vou imaginar que eu conheço todas essas pessoas. E eu comecei a olhar pra todo mundo, mandando um comando pra minha mente que eu conhecia todas aquelas pessoas, no sentido assim, são tudo minhas amigas, eu cresci com elas e do jeito que eu falar aqui, todo mundo já me conhece. Foi a saída que eu tive. E realmente, aí eu fui parando de tremer. Quando pensa que não, gente, eu comecei a falar, tipo, toda... Então, pessoal, e não sei o que, olha, a gente vai... Aí eu comecei a falar do meu jeito, fui falando, e quando pensei que não, eu tava super à vontade lá. Mas eu tive um acesso, e esse foi o maior acesso que eu tive, assim, durante esses meus trabalhos, tá? Então, fica aí essa história, essa dica, tá? Então, eu vou continuar aqui. Então, gente, a gente precisa pegar esses desafios. Olha que legal, Jacques. A gente precisa pegar esses desafios
e olhar profundamente para eles e perguntar: o que você está querendo me ensinar? Parece loucura, né? A gente fazer isso. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar na cara do medo e falar: medo, o que você está querendo me mostrar? Eu tive que fazer isso, gente, essa semana, tá? Eu tive que fazer exatamente isso, porque aconteceu uma situação. Eu fiquei ali frente a frente nessa situação. Eu não consegui entender o que isso queria me dizer. Depois de um dia inteiro ruminando. Quando foi no outro dia, eu pensei: cara, o que isso está querendo me trazer? Isso está querendo me trazer alguma coisa. Porque não é possível isso ter chegado para mim. Não é possível isso ter vindo para mim. Isso está querendo me ensinar alguma coisa. E quando eu fiz isso, quando eu me abri para um ensinamento, veio. E aí ele veio com todas as letras. Então pega esses desafios porque eles são essenciais para você se olhar profundamente e para você vencer os seus limites. Eu gaguejei e tudo, só depois que eu consegui me controlar um pouquinho. Não, mas eu também ainda tive 1 minuto de gaguejo ali também. Eu me tremi, porque na minha impressão, eu tive uma parada de tempo, onde eu olhei para minha mão tremendo, olhei para todo mundo, eu percebi... Mas todo mundo estava dentro do seu tempo normal e viu que eu tive 1 minuto de silêncio ali, sei lá, 1 segundo de silêncio, né? Então, evolua, ultrapassando os seus limites com amorosidade. Lembra que eu falei? Vá além dos seus limites, mas de uma forma amorosa, tá? Não é sobre ir além dos seus limites, se trabuchando todo no chão, se estrupiando, se quebrando, matando. Sabe essas pessoas que ficam estudando até mais tarde, aí tem que levantar cedo, não dormem, não descansam, trabalham, acabam não parando para almoçar, porque eu já fui essa pessoa, tá? Eu tive um burnout quando eu tava trabalhando, que eu saí todo do trabalho. Por quê? Porque eu trabalhava igual louca, eu não parava para almoçar, eu tinha uma vida muito corrida. E isso eu tava indo além dos meus limites sem respeito nenhum, porque eu sou, pelo meu corpo, por tudo. Mas passa dos seus limites, ultrapassa esses seus limites com amorosidade. É olhando para você e falar: cara, hoje eu vou tentar um pouco mais. Sempre com amorosidade, observando o seu tempo, tá? Parece que o tempo não passa na hora e as pernas tremem igual uma vara verde. Gente, é isso, exatamente. Nesses momentos a gente tem uma parada de tempo assim, que só quem realmente já passou por essas crises de ansiedade sabe, que é muito louco isso, tá? Então, gente, os desafios, eles são convites pra gente evoluir. Olha que lindo isso. Transforme a sua fraqueza na parte mais bonita da sua vida. Eu vou repetir de novo. Transforme a sua fraqueza na parte mais bonita da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Esses medos, essas limitações, as travas que vocês têm, tá? Essas amarras, essas couraças, transforme isso em algo belo, leva isso para as pessoas. O Jackson aí, não sei se ele tá aí, que trabalha com meditação, olha o quanto que você vai enriquecer as suas guianças, as suas práticas de meditação, se você falar sobre os medos que você já sentiu. Imagina o quanto você vai incentivar essas pessoas que estão meditando e estão buscando a divindade dentro de si mesmas, né? Então, é muito importante, o Joaquim, que, né, fala que já sentiu tudo isso e tudo. Pensa você poder compartilhar e levar isso para as pessoas e mostrar a superação que você passou por isso e que isso era um limite que você venceu, uma barreira que você venceu. Então, gente, faça da sua fraqueza a sua parte mais bonita, tá? Como é que tá para vocês? Tá fazendo sentido? Comenta aí, gente. Fala pra mim se vocês já passaram por uma situação dessa, de trava, de bloqueio. Você pensou: não dá, eu não vou conseguir. É muito louco isso, né? E, gente, os problemas, eles não vão se resolver porque a gente está reclamando. Então, quando a gente estiver atravessando esses momentos, né, essas limitações, não adianta eu me queixar,
Não adianta eu... Oi, Silvia, boa noite. Não adianta eu reclamar disso. Isso não vai se resolver. Na verdade, quando eu reclamo, eu tô dando força para isso. E aí eu te pergunto, o que você pode fazer para resolver os seus problemas? Jackson falou essa frase, fica comigo. Faça da sua fraqueza essa parte mais... Gente, essa frase é muito linda, né? Oi, amor, seja bem-vinda, deu certo, hoje você conseguiu, tá? Que bom que você veio. Então, gente, o que você pode fazer para resolver os seus problemas? Que aí foi onde eu falei, Jackson, que eu ia voltar com esse tema aqui para você. Sobre as suas questões, sobre as nossas limitações, nossos desafios cotidianos. O que eu posso fazer para resolver isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que quando eu vi ela, tinha uma imagem assim de uma mulher abrindo, era um desenho, a mulher abrindo uma janela e tava uma ventania e essa ventania entrava pela janela. E a frase era assim: qual é a sua responsabilidade na desordem que você tanto se queixa? Então, quando a gente olha para os nossos problemas, não adianta que eu vou reclamando. A colega que falou, né? Reclamo, realmente, é um clamor negativo, é um reclamor, é como se eu clamasse de ré. Eu sinto que é clamar de ré, é clamar para trás. Então não adianta a gente pegar qualquer uma das nossas limitações, qualquer um dos nossos problemas e reclamar sobre eles. Eles não vão resolver. Na verdade, a gente vai dar mais força para isso. Isso vai ganhar cada vez mais potência. Então, a gente tem que olhar para esses desafios, para esses problemas e me perguntar: o que você está tentando me ensinar? O que você está tentando me mostrar? Dor, problema, limitação. O que eu preciso aprender com você? Né? Então, olha para os seus medos, perguntem o que eles querem te ensinar. Depois pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer para resolver esses meus problemas, as minhas limitações? Se você está se enfrentar de frente, não adianta reclamar, muito menos deixar para resolver depois. Muito bem. É isso mesmo, Silvia. É isso mesmo. E antes de você entrar, eu estava falando justamente disso. Que encarar esses nossos desafios, eles nos traz força, nos traz vitalidade. E não no sentido romantizado da dor. Eu não gosto de romantizar a dor, porque eu acho que cada pessoa sente a dor de uma forma. Mas no sentido de que eu preciso superar os meus limites, eu preciso ultrapassar as barreiras da limitação. Gente, o mundo tá cheio de pessoas com dores, com os problemas, com feridas, e que deixam isso penetrar e adentrar e impedem que elas vivam o melhor da vida. Travam elas. E as oportunidades, elas não voltam. A gente tem várias oportunidades na vida, mas essa oportunidade em específico, ela não volta, ela só vem uma vez. E se eu não souber agarrar, aproveitar, olhar para isso com gratidão, olhar para isso com força, com vontade, com coragem, eu não experimento o melhor da vida. Então a gente tem que ir para frente mesmo, para cima mesmo de um problema, encarar e passar por cima disso. E ter consciência, maturidade, que é uma coisa do adulto. A gente não é mais criança. Criança, quando enfrenta um problema, um desafio, uma coisa que ela não gosta, ela cai no chão, ela birra, ela faz... Isso é a criança, isso é a postura da criança. E é completamente normal que a criança faça isso. E ainda assim a humanidade inteira condena, julga, aponta. Mas a cabeça dela tá na formação. A nossa não, passou dos 25 anos a um cérebro totalmente formado, tá? E a gente não pode espernear. Não dá para espernear, se bater, não dá. A gente tem que ir para cima disso tudo. E eu vou perguntar de novo: qual é a sua responsabilidade na desordem que você tanto se queixa? Olha para esses problemas. Veja eles, enxergue esses problemas, integre nesse corpo, acolha, tá? E não coloque a responsabilidade em outras pessoas. Essa parte eu gosto muito, tá? Não coloque a responsabilidade em terceiros. Às vezes a gente tá sempre jogando pro outro. Ah, mas é porque isso, mas é porque me aconteceu isso, porque...
A gente está sempre delegando o assunto para outros, tá? Não coloque a responsabilidade em outras pessoas, pois quem vê a desordem e se incomoda é o responsável por arrumá-la. Quando a gente vê um problema, a gente vê uma desordem, que isso me atinge, eu sou a pessoa responsável por ir lá e levantar e arrumar aquilo. Porque quem está de fora, a pessoa que está fora desse olhar, ela às vezes nem tá vendo igual você, ela nem se incomoda, ela nem se importa com isso. Então não tem que esperar que ninguém conserte nada, não tem que esperar que ninguém conserte a minha vida ou melhore o meu estado de ânimo, ou esperar que alguém venha e me ajude, esperar que alguém venha e me resgate. Eu vou dizer uma coisa muito dura pra vocês aqui, mas que é muito real, e eu sou conhecida pela amiga que eu só digo realidades muito cruas. E é por isso que eu não tenho muitos amigos, porque as pessoas não gostam muito disso. No ano passado eu tava cheia de amigos, e aí as pessoas pediam meus conselhos, minha opinião, e eu falava, olha, não acho que isso aqui tá certo, eu acho que você deveria olhar pra isso. Sou muito real, tá, gente? Assim, não gosto de nada enfeitadinho, bonitinho. Eu falo pro meu companheiro, olha, eu quero que você fala pra mim da forma mais nua e crua, não vem botar enfeite nada bonitinho, não, quero que seja bem realista. Não gosto quando a pessoa fica assim, ai, mas é porque assim, eu acho... Não, seja bem direta, eu sou muito direta, tá? Então, eu vou dizer uma verdade bem dura pra vocês. Ninguém vai vir te salvar, tá? Ninguém vai vir te salvar. Então, por isso que a gente precisa ter essa coragem para passar pelos desafios, para vencer esses desafios, ultrapassar os nossos limites com amorosidade, acolher as nossas dores e transformar essas dores na parte mais bonita da nossa vida, porque é só a gente com a gente mesmo. É só eu que estou ali me acolhendo, é só eu que estou na escuta sensível da minha alma. Joaquim, procrastinar os problemas só fazem eles acumularem mais, é verdade. É exatamente isso. Queria que a humanidade inteira despertasse para isso. E Jacques falou, transformar o desafio em tesão, quando ultrapassado vira recompensa e se tornamos uma pessoa mais forte. Que lindo isso. Muito maravilhoso isso. É isso mesmo. E aí a gente tem que equilibrar isso, tá? Igual o pêndulo que eu falei, né? Eu não posso romantizar o desafio, mas eu também não posso demonizar esse desafio. Eu não posso romantizar minha dor, mas eu também não posso demonizar minha dor. E toda vez que eu chego aqui no meio, ó, que eu chego no meio, é o ponto de equilíbrio, tá? Que é a dualidade, essa matéria ela é dual. A gente vive num plano dual, onde a gente tem um corpo e tem uma energia que rege esse corpo. Vocês podem acreditar em espiritualidade, em alma, em espírito, em reencarnação, não sei. Mas até o ateu acredita em alguma coisa. Ele acredita no vazio, e o vazio existe. Então não tem essa de não acreditar, tá, nisso. Existe uma energia que está regendo esse corpo. E isso a própria ciência fala disso, né? A quântica, a física quântica fala de energia. Que existem átomos, elétrons, nêutrons, prótons, que estão tudo movimentando esse corpo, igual um pêndulo. Então, uma hora, a gente chega num extremo, onde a gente pode demonizar os problemas, as dores, e falar, ai, que inferno que eu tô vivendo, que dor é essa? Aí já tem um outro lado que eu posso romantizar demais e ir pra uma espiritualidade mais tóxica. Não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. A pessoa tá lá pegando fogo, morrendo. Não é nenhum desses dois extremos. É exatamente no ponto do meio. Quando você tá ali passando, quando você chega no meio, é esse estado. Onde eu reconheço que a dor existe. Eu reconheço que existe a dor, que eu posso senti-la profundamente no meu corpo, mas que se eu ancoro isso, se eu reclamo sobre isso, se eu me agarro nisso, aí eu gero um sofrimento, porque o que gera no sofrimento é o apego. E isso também já é um assunto para outra live, né? Porque o budismo ele fala disso. A gente sofre porque está apegado às coisas, às ideias, às dores, às limitações. Então, se eu me apego àquilo que aconteceu, eu sofro. Eu sofro profundamente, porque eu vou ancorar aquilo dentro de mim. E aí eu vou ficar vivendo e vivendo e vivendo e vivendo aquilo eternamente.
Verdade, é necessário tomar as rédeas nas mãos. Eu falo isso para muitas pessoas, assim, quando vem conversar, me pede um conselho, eu falo, cara, toma as rédeas da sua vida. E que momento foi que você deixou esse carrinho descarrilhar inteiro? Toma as rédeas da sua vida e fala, não, acabou a palhaçada, ninguém mais vai mandar em mim, ninguém mais vai passar por cima de mim, chega, cansei, vou dar um basta. Toma as rédeas da sua vida. E é isso, a gente precisa, na nossa vida, tá com essas rédeas. Se a gente solta, a vida se desgoverna. E não é sobre controlar a vida, tá, gente? Não é sobre controlar, porque, de novo, é um apego. Aí, de novo, a gente tá indo para os extremos. O caminho do meio é tá aqui consciente, tá? Ter plena consciência que as suas escolhas, ela te leva para a vida que você tem. Então, para isso, eu vou aqui, equilibrando a minha vida, dando um caminho, tá? É sobre isso. E o nosso desafio é nós mesmos, sempre. Porque nada do outro existe. O que chega do outro até nós é sobre nós. Se alguém olhou pra mim e não gostou de mim, e isso me incomoda, é sobre mim. Por que eu tô me incomodando? Porque o outro não gostou de mim? Tô nem aí se o outro não gostou de mim. Isso não deveria ser uma preocupação. Ah, porque o outro tá falando de você. E aí? Não é sobre você. É sobre o outro. Mas se alcança você, se machuca você, aí é sobre você. Se tá chegando no seu coração, tá acessando alguma dor, alguma coisa mais profunda. E aí você tem que se perguntar, o que isso tá querendo me ensinar? O que isso tá querendo me trazer? Se me alcança, se machuca, se me fere, aí é sobre mim. Eu preciso me questionar em relação a isso. Tá? Gente, faz sentido pra vocês tudo isso? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer uma partilha? Quer compartilhar? E aí eu comecei falando como parir os nossos projetos. Como lançar os nossos projetos para o mundo. Trazendo vitalidade para o corpo. E como que eu trago vitalidade para o corpo? Não nos traindo, criando um ambiente saudável, momentos saudáveis e seguros para esse corpo existir. Promovendo equilíbrio para o corpo e verdade, é a coisa mais importante, promova verdade para o seu corpo. Se você fala que vai passar a levantar cedo, levanta. Se você fala que vai passar a tomar banho frio, porque é bom, faz bem para o corpo, passa a tomar banho frio. Se você fala que vai passar a não comer mais carne, para de comer carne. Seja íntegro e verdadeiro com o seu corpo, porque o seu corpo ele armazena todas essas memórias. E com isso o seu corpo vai ganhando cada vez mais confiança em si mesmo. Porque, como eu falei, assim como a gente perde a confiança em quem nos trai, o nosso corpo perde a confiança em quem nós somos quando a gente trai esse corpo. Quando a gente permite que esse corpo seja violado, quer ser tocado sem amor. Quando a gente permite que as pessoas falem coisas desagradáveis e continuam ali. Quando a gente permite que as pessoas nos controlem, que as pessoas nos dominem, que as pessoas nos agridam de alguma forma. Eu estou sendo contra o meu corpo. Eu estou traindo o meu corpo. Então essas são as formas da gente trazer vitalidade para esses nossos corpos, tá? E com isso, eu tenho a maior propensão de pegar todos esses desejos, todos esses planos, todos esses projetos e lançá-los para o mundo. Mas enquanto eu ainda estiver traindo o meu corpo, eu vou estar sem energia para isso. E tudo vai ficar só no campo do desejo. Tudo vai ficar só no campo das ideias. E a gente pode passar a vida inteira sonhando. A gente pode passar a vida inteira. E eu vou finalizar esse live falando uma coisa muito legal. Talvez faça sentido para vocês e vocês vão fazer uma amarra aqui na live de hoje, tá? A gente sempre tem um destino na nossa vida. A gente tem um local de destino. E suponhamos que o seu destino é chegar lá no Himalaia, nessa vida. Você pode chegar até lá no Himalaia, indo de barco, de navio, de avião, fazendo um translado, sei lá, passando por várias paradas. Ou você pode ir de jumento. Você nunca vai chegar.
Porque o jumento não vai atravessar o oceano, não vai atravessar nada. Então, se você escolher de jumento, você pode ir. Mas tenha em mente que você nunca vai chegar. Tá? Então, a gente pode passar a vida inteira sonhando e nunca alcançar os nossos sonhos. Porque às vezes a gente escolhe estar de jumento mesmo. Ou a gente pode ir lá e buscar o veículo que vai nos transportar em direção à materialização e à manifestação dos nossos desejos. Tá bom? Jackson entrou de paraquedas, entrando no assunto que eu estava precisando ouvir. Maia, gratidão, gratidão. Axé. Gratidão por ter participado, gratidão pela sua contribuição muito valorosa. Pessoal, gratidão. A live já fecha aqui, porque o Instagram tem um tempo. Espero que trago algo para a vida de vocês. Espero que tenha surgido algum insight que sirva de alguma coisa para vocês realmente para abrir um caminho, tá? E toda quarta estamos aqui trazendo esses assuntos, né, bem interessante. Pode deixar dica também lá na minha DM de assuntos que vocês gostariam de ver aqui. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas que vocês podem colocar e essa caixinha de pergunta eu vou responder na próxima live, tá bom? Foi muito bom estar junto com vocês. Se lembrem, façam do medo de vocês a coisa mais bonita de suas vidas. Transforme isso na coisa mais bonita da sua vida. Eu tenho certeza que aonde você tá, você vai conseguir trazer isso com muita força e com muito amor. Tá bom? Um beijo. Obrigada por terem estado aqui comigo. Obrigada pela presença de cada um. Obrigada pela interação de todos vocês. Um ótimo descanso. E um resto de semana linda para cada um. Tchau, pessoal.